Fala, povo de Deus, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão apaixonados por Jesus? A gente tá aqui para gravar mais um vídeo, viu? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre histórias do campo missionário. E assim, meu objetivo é queimar um pouquinho seu coração de paixão por missão, viu? Nós precisamos, cara, nós precisamos nos envolver com missão. Repousa sobre nós uma palavra de Deus sobre a nossa identidade, sobre o nosso destino como não só discípulo de Jesus, mas também como povo brasileiro. O Brasil vai servir as nações. O Brasil é um celeiro de missões para as nações. E o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai enviar flechas do Brasil incendiadas para todos os povos, tribos, línguas e nações. E a gente já nasceu em Deus com DNA missionário. Eu tenho tido a oportunidade nos últimos 11 anos estar envolvido com o campo missionário, rodando o Brasil, também em alguns países. Dentro do Brasil a gente já fez projeto na Amazônia, no Pantanal, Uruaçu, Goiás, em Tumbiara, Goiás, Boa Vista, Brumadinho, Minas Gerais, Piauí, Belém do Pará. A gente já rodou um pouco no Brasil, já rodou um pouco em alguns países também. E eu espero poder compartilhar aqui nesse canal e também nesse vídeo algumas histórias missionárias que vão queimar o seu coração. E cara, a gente precisa ir ao campo. A gente corre o risco de, como igreja de Cristo no Brasil, a gente se acomodar com a estrutura, com as facilidades, com o recurso, com ministérios bem estruturados e a gente perder a fome, perder o desejo de ir para o campo missionário. E três coisas acontecem quando a gente vai para o campo, cara. O campo missionário, ele nos marca, sabe? Eu tô aqui, ó, eu vou falar um pouquinho da Venezuela, das viagens missionárias da Venezuela que a gente fez. Tá aqui, ó, um souvenirzinho da Venezuela. A gente ganha bandeira, ganha souvenir, presentes, mas muito mais do que um presente, o campo a gente volta dele marcado. Cada experiência no campo missionário marca a nossa vida. O campo ele te tira da zona de conforto. Você tem um encontro com a realidade, você tem encontro com às vezes com a necessidade, com a dor do outro, com sabe, o Senhor precisa, você precisa dar uma resposta ali para aquela situação. Então o campo ele te tira da zona de conforto, ele te obriga a extrair uma essência de você, né? E no campo nós vemos coisas extraordinárias. Quem é enviado, quem vai de encontro a realidades, presencia coisas extraordinárias. A primeira vez que eu vi um cadeirante andar foi em 2014, fazendo missões. Eu vi milagres extraordinários no campo missionário, eu vi provisões, intervenções, eu vi curas, eu vi Deus fazer obras maravilhosas. O campo missionário marca a nossa vida. E eu queria ler uma palavra de Romanos antes de começar aqui com algumas histórias. Fica aqui comigo ao longo desse vídeo que você vai ouvir muita história preciosa, né, missionária. Romanos capítulo 10, versículo 13, 14 e 15 diz assim, um texto conhecido: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Sabe, nós precisamos estar dispostos a pregar o evangelho aos outros povos, nós precisamos estar dispostos a sermos enviados. Então que o Espírito Santo queime uma chama missionária, uma paixão missionária no seu coração. Eu quero falar um pouquinho da experiência que a gente teve com a Venezuela, falar um pouquinho de algumas histórias missionárias lá na nação da Venezuela. Isso começou um pouco antes. A gente tem um casal de amigos venezuelanos que estão aqui no Brasil há muito tempo. E através dele a gente ficou sabendo, muito antes da mídia, né? A gente ficou sabendo o que estava acontecendo na Venezuela. Então a gente já orava pela Venezuela, por toda aquela problemática de recessão econômica, hiperinflação, dificuldade mesmo. O êxodo da Venezuela começou muito antes de ser noticiado na mídia. Então a gente já estava orando.
E a primeira experiência, assim, que eu quero compartilhar foi uma experiência de oração antes da gente ir para o campo. Na verdade, foram essas experiências que nos levou a nos movermos em ações missionárias à Venezuela. Eu me lembro de uma reunião de oração, uma sexta-feira, a gente tirava toda sexta-feira de meia-noite, 11 horas da noite até 5 da manhã, para estar esperando em oração diante do Senhor, para estar intercedendo, para estar clamando, para estar em intimidade mesmo, tirando uma madrugada com Deus. Eu me lembro em uma sexta-feira que a gente estava orando pela Venezuela, e eu me lembro um dia que o Senhor me batizou em compaixão. Eu tive visões de crianças nas ruas da Venezuela, crianças sentindo fome, e era como, não é que se fossem crianças da Venezuela, era como se fossem meus filhos passando fome. Era o sentimento do coração do Pai. E aquilo me quebrantou, me marcou, e eu orei, e ali eu decidi assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá pra ficar só no lugar da intercessão, que é algo muito válido, mas eu sentia o Espírito Santo dando comando para fazer algo prático. E a segunda experiência foi uma amiga minha. Eu estava nesse período de oração pela Venezuela, ela era de São Paulo. E eu me lembro que um dia ela me ligou, soluçando, e chorando, 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 chorando. Eu atendi o telefone, achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu perguntei o que aconteceu. O nome dela é Laís Coutinho. E ela falava, mano, eu acabei de ter uma experiência com Deus, cara. Eu acabei de ter uma experiência com Deus e o Espírito Santo. A primeira pessoa que me veio ao coração para compartilhar foi você. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu tive uma visão do Brasil. Eu tive uma visão dos contornos do mapa do Brasil. E uma enxurrada de gente entrava pelo norte do Brasil. Era um povo de um país. E eu vi esse povo entrando. Havia muita necessidade. Havia multiplicação de prostituição, de roubo, as pessoas nas ruas, ao relento. Eu via uma multidão de necessidade. Ela começava a falar. Eu vi um povo com fome correndo atrás de comida. E quando ela falava isso, ela começou a chorar, 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 chorar. E ela falou o seguinte: olha, e o que mais me impactou é que eu ouvi a voz do Espírito Santo chorando, soluçando. E o Espírito Santo dizia assim: são meus filhos. Quem vai dar pão para eles são meus filhos. Quem vai alimentar eles. Eu me lembro que a gente estava no processo de oração e quando eu vi essa experiência, eu falei: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu me lembro que a gente queria ir para Venezuela, mas estava em época de eleição, Maduro, né? Até foi a reeleição do Maduro, não dava para entrar, tava tendo confusão, coisa civil, e na verdade essa experiência que ela compartilhou com a gente foi 6 meses antes de começar o boom de imigração, né? Então veja bem, né? Como que é a revelação do Espírito Santo. É, e a gente começou a orar, começou a querer ir para Venezuela e as portas fechadas, a gente não conseguia. E nossa primeira ação acabou sendo em Boa Vista. Em um mês a gente preparou uma equipe de 12 pessoas, 1 tonelada de mantimento, de alimento, de material de higiene e limpeza. A gente rebocou para Boa Vista e fez um trabalho com os refugiados. Mas não é sobre essa experiência missionária que eu quero falar da Venezuela. E a gente depois, né, disso se preparou, a gente foi com uma equipe menor, eu, minha esposa, 2 colegas pastores, esse venezuelano se chama Juanes, e um pastor amigo chamado Pastor Ricardo. A gente, muito rápido, quando Deus abriu as portas, a gente tomou a passagem de avião, se programou e foi. E eu me lembro que era uma viagem longa, era uma viagem primeiro a Boa Vista de avião, depois de Boa Vista para Pacaraima, que é a cidade da fronteira, e depois por terra de Pacaraima para Puerto Ordaz, 11 horas da fronteira do Brasil. E uma coisa que eu queria falar é da resistência no caminho, no trajeto, né? Já falando das histórias do campo missionário. Cara, que resistência pra gente pisar na Venezuela. Aonde a gente chegava, vinha alguém com uma palavra maldita, uma palavra de derrota, uma palavra de desânimo. O que vocês vão fazer lá? Tá um caos, vão te roubar vocês, vão roubar a bagagem de vocês. Não é pra ir pra lá. E onde a gente chegava, a gente recebia uma palavra assim. Me lembrei muito de Neemias quando estava reconstruindo. E Sanbalat, Tobias e Gesem, né, liberaram palavras de zombaria, de intimidação.
A gente viu o inimigo fazendo isso. Nossa, questão de documento, né, que precisava ali na fronteira, a gente passou um dobrado. Parecia que tinha uma força impelindo a gente para não entrar na Venezuela, mas a gente rompeu e a gente entrou. E quando a gente pegou o carro para viagem, nós tínhamos 11 horas de viagem, a gente estava levando cada um monte de bolsa com remédio, com absorvente, com shampoo, com café, com um monte de coisa, cada um com uma mala gigantesca de suprimento, muito remédio, muita higiene, limpeza, muita coisa assim de suprimento. E eu me lembro que as pessoas falavam assim: vão roubar vocês, se não roubarem no meio do caminho, o exército vai tomar. E tinha alcabalas que eram como se fossem pontos do exército, né, de checagem, de vistoria. E tinha mais de 20 ao longo do caminho nessas 11 horas de carro. E a gente foi passando, foi vencendo as barreiras e a gente sabia que corria o risco de perder toda a nossa bagagem se parassem a gente e revistassem as nossas bolsas, encontrassem os suprimentos. E eu me lembro que a gente em oração, tinha um povo em jejum, em oração, intercessão pela gente, a gente orando de hora em hora no carro, meia hora clamando. E eu me lembro que pararam a gente no meio do caminho, na ida, né? E eu me recordo que naquele momento veio aquele gelo no coração, apesar da paz que excede todo entendimento do Espírito Santo. E a gente parou ali, né? E um dos guardas pegou e descarregou nossas bolsas todas. E na hora que ele começou a abrir a bolsa para poder ver o que tinha dentro, ele perguntou assim: o que vocês estão indo fazer na Venezuela? E eu me lembro que um dos missionários, né, olhou um ônibus, né, ele pegou e falou assim: nós estamos indo fazer missão. Verdadeiro, direto. Aí ele falou: nós estamos indo fazer missão. Aquele guarda parou, segurou assim aquela bolsa na hora que ele estava abrindo, né, e tinha muitas outras pessoas ali, outros soldados. E ele olhou pra gente e falou assim: eu sou cristiano também. Deus bendiga vocês, vão. Eu também sou cristão. Deus abençoe vocês, sigam o caminho. Vai, leva as coisas. A única pessoa que parou a gente era um soldado cristão, cara. Já começou aí os milagres do Senhor. E eu me lembro que o Senhor falou com a gente o seguinte: estou separando um arcanjo que vai entrar e vai sair com vocês da Venezuela. E esse arcanjo se mostrou muito presente, porque nós fomos evangelizar numa cadeia, numa prisão na Venezuela, em um dos momentos da missão. E eu me recordo que foi a experiência com a cadeia mais diferente que eu já tive, né? A gente chegou na cadeia e eu me lembro que o guarda abriu a cela, botou a gente pra dentro e ó, pum, trancou a gente dentro da cela. Falei procedimento diferente esse, né? Que você fica dentro da cela com os presos. E a turma tudo armado na cintura. Os caras do movimento, né? Do crime organizado, tudo com arma na cintura. E a gente entrou ali, foi trancado ali dentro. Eu e minha esposa junto comigo. Aquele momento que a gente pensa assim, né? Arcanjo, você tá aí? A gente precisa de você agora. Mas veio sobre nós uma ousadia para pregar o evangelho naquele dia. Pelo menos 10 vidas se converteram. Foi um mover do Espírito Santo. Foi tremendo. Eu lembro de um momento que me marcou nessa primeira viagem à Venezuela. Foi a nossa ida ao hospital. A gente levou uma bolsa de remédio, cara, e o hospital não tinha nada. O hospital não tinha nada, não tinha medicamento, não tinha coisas básicas, estava faltando tudo. Eu não sei até hoje o que as pessoas estavam fazendo no hospital. Acho que as pessoas iam para lá, não sei, para esperar, porque não tinha outro lugar para ir, porque não tinha medicamentos, cara, não tinha. E a gente começou a orar pelas pessoas, a gente levou os remédios, colocou na mão dos enfermeiros e tal. Mas diante da necessidade era pouco, diante de tanta gente, tanta necessidade. E a gente teve um momento, né, de ministrar, de pregar o evangelho, de orar por cura, ministrar cura. A gente orou por pessoas que tinham doenças mortais, altamente contagiosas. Eu me lembro de uma moça que eu abracei, orando, conversando com ela. Perguntei: o que que você tem? Ela falou assim: doença do ouro, que pega nas minas, altamente contagioso, né? É mortal e contagioso, né? E eu lembro que eu abraçado com ela, ouvindo ela dizendo que tinha uma doença altamente contagiosa e mortal. Naquele momento, uma dose de compaixão, sabe, do coração de Deus veio muito grande, cara. Não tem como você não ser quebrantado em ti uma compaixão como Jesus, que se movia em compaixão quando via alguém sofrendo, enfermo.
Quando você tá no campo, sabe, o Senhor te quebra. Quando você tá no campo, o Senhor te refaz. Quando você tá no campo, se ama mais intensamente. Eu me lembro que a saída ao hospital foi tremenda. E a gente orou, ministrou, a gente, enfim, foi cheio de frutos no Senhor. É um outro momento também que eu me lembro que foi muito marcante na Venezuela. Foi um momento que a gente estava indo para uma outra cidade para ir pregar para uma pessoa que os nossos amigos da Venezuela conheciam, que estava acamada, estava assim, a ponto de morrer, e a preocupação era se essa pessoa ela teria Jesus no coração antes de falecer, se Deus ia intervir naquela situação, mas já estava muito debilitada. E a gente falou assim: a gente não vai perder a oportunidade de ministrar a salvação, de pregar o evangelho para essa alma. Eu me lembro que a gente esperando um ônibus para poder pegar o ônibus na Venezuela é mais ou menos assim: você vai o mais cedo possível e se você conseguir chegar primeiro, você compra a passagem do dia, senão não tem como encomendar essas coisas assim que tá a situação do país, assim que estava quando a gente foi. Eu me lembro que a gente foi no raiar do dia para conseguir uma passagem para ir para essa outra cidade para pregar o evangelho para essa pessoa que estava enferma nas últimas no leito. E eu me lembro que chegou o ônibus com os passageiros, que ia descarregar os passageiros e ia levar a gente, todo mundo com a roupa de baixo. O ônibus foi assaltado no meio do caminho, levaram tudo. Chegou as pessoas com calcinha, cueca, sutiã, sem nada, né? E a gente rodou por aquele país, e isso era uma coisa extremamente normal, os saques, os roubos. E era essa realidade que a gente estava vivendo e a gente estava enfrentando, e foi cancelada aquela viagem, a gente teve que ir por outras formas, por conta daquela situação de roubo que aquele ônibus intermunicipal, né, passou. Uma outra coisa que eu queria ressaltar de história missionária, cara, é porque quando a gente vai pro campo, a gente reflete sobre a nossa realidade. E o Brasil é um país extremamente abundante. A gente desperdiça, meus irmãos, muito alimento, muita comida, muito alimento, muita provisão. A gente tem em fartura. E a gente chegou na Venezuela e a gente encontrou pessoas que não usavam sabonete há muito tempo. As mulheres não usavam absorvente há muito tempo. Shampoo era algo de luxo, caríssimo. E as pessoas estavam muito tempo sem usar essas coisas básicas. E a gente sabe, teve um confronto muito grande com a fartura, com a riqueza brasileira. Nós ministramos em lugares e às vezes a gente chegou a ministrar em igrejas que os irmãos estavam tocando os instrumentos com violão com 3 cordas, cara, e adorando a Deus de todo coração e dando louvor ao Senhor. Mas sabe, 3 cordas, às vezes a gente aqui no Brasil, pô, com uma corda, a gente já não, sabe, já não quer mais tocar, já não serve. E os irmãos lá sem opção, sem recurso, sem como fazer reposição desse material, trocando lá, apaixonado por Jesus, com 3 cordas no violão, sabe? Como o campo ele marca a gente, cara, como a gente reflete, sabe, sobre aquilo que é essência, sobre aquilo que é o verdadeiro evangelho, gente. Evangelho também é renúncia, evangelho também é não ter onde reclinar a cabeça, evangelho também, sabe, é passar por privações. Você olha a lista do apóstolo Paulo: passei por naufrágios, açoites, apedrejamento, fui preso, rolei com os falsos irmãos, né? Mas estava lá para glorificar a Cristo. E o campo ele traz isso. O campo é vivo, o campo é desafiador, o campo de missão é maravilhoso. E para fechar, uma última história, que o vídeo já tá bem grande. Eu espero que você não ligue, porque meus vídeos só ficam grandes, né? Eu tento fazer curto, mas tem muita coisa para contar. Eu vou fechar em 20 minutos, né? Tem 18. É, na volta, na segunda viagem missionária, tudo isso que eu falei foi na primeira. A gente foi a Boa Vista uma vez e 2 vezes a Venezuela. E na volta da segunda viagem missionária, foi com uma equipe maior, de 8 pessoas mais ou menos. Nós tivemos uma situação que um dos jovens foi retido na fronteira. A mãe estava acompanhando ele, o pai não estava, e na hora que a gente saiu, ele era de menor, ele tinha 17 anos. Na hora que a gente foi sair, o guarda pegou e falou: Ei, você, me dá seu documento. Aí ele falou assim: Você é de menor, é pela lei aqui da Venezuela, você não pode voltar ao Brasil, você tem que ficar retido aqui na fronteira, na área de imigração aqui, na alfândega, porque
você tem 17 anos e não tem um documento, seu pai autorizando você estar aqui. Mas a gente falou, mas a mãe dele tá aqui, o pai pode falar ao vivo aqui com você e dizer que autorizou. E ele falou não, bateu o pé, levou pra salinha, trancou o rapaz com a mãe. E a gente já com o horário pra voltar, que a gente ia voltar de Pacaraima pra Boa Vista pra se preparar pra pegar o voo pro Rio de Janeiro. E aquilo ali aconteceu na saída, no nosso retorno, e a gente viu que o cara tava batendo o pé, ele tava mal intencionado, ele queria suborno, ele queria recurso. E ele falou: "Olha, eu vou multar, eu vou cancelar aqui o visto, eu vou fazer acontecer, botando um terror". E aquela mãe tava ali já quebrantada, preocupada, chorosa. E eu me lembro que a gente orando, 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 deixei parte da equipe, né, duas intercessões intercedendo direto para aquela situação. O restante foi adiante, fazendo todo o procedimento que precisava fazer, pegando o táxi para a gente voltar, dando baixa nos documentos. E eu tentando intermediar a situação, conversando, e eu vi claramente que o que eles queriam era dinheiro, né? E eu me lembro de um momento que eu perguntando: Espírito Santo, me dá a chave, Espírito Santo, me dá a chave dessa situação, Espírito Santo, me ajuda a resolver essa situação. E eu me lembro que o Espírito Santo veio, me deu uma chave e a gente cooperando, conversando e falando da que a gente estava lá fazendo missão, que a gente estava ajudando justamente o povo dele. E a gente falou uma palavra que foi mútua cooperação entre duas nações. E quando falou isso, eu me lembrei que na viagem de Boa Vista, o exército brasileiro transportou os nossos mantimentos por balsa e a gente conheceu, né, um coronel Canaã que era líder era chefe da Operação Acolhida, que era justamente a operação que recebia, né, uns venezuelanos aqui no Brasil. E eu me lembro que o Espírito Santo me deu aquela chave, e aí quando eu falei com ele, eu falei assim, então tá bom, é a última vez que eu converso com você. A gente está aqui numa ação de cooperação entre duas nações. E a gente vê que serviu o seu povo. Se você faz questão de reter os nossos missionários aí, eu tenho algo para te dizer. Eu vou dar um telefonema aqui agora, tá aqui no meu celular, mostrei assim um número do Coronel Canaã, que é o chefe da Operação Acolhida aqui no Brasil, que recebe os venezuelanos, e como já que isso é uma situação entre duas nações, eu vou conversar com as autoridades da minha nação sobre essa situação. Na hora que eu falei isso, o cara ficou amarelo, branco, azul, ele mudou de cor, ele ficou pálido. E ele, na hora, imediatamente, ele falou assim: tá liberado, pode ir, vai embora, que eu não quero problema, não. Eu, na hora, agradeci, eu falei: obrigado, Espírito Santo, por ter me lembrado, ter dado a chave dessa situação. Queridos, essas são algumas histórias do campo missionário, aí da missão da Venezuela. Foi uma bênção, né? Um trabalho lindo que a gente fez. 3 anos, né? E depois um dos nossos missionários permaneceu lá fazendo um trabalho de campo por 2 anos. E a gente quer muito poder retornar lá nesse tempo. Depois da pandemia, né? Teve uma parada. Mas é isso, eu espero poder compartilhar aí algumas histórias missionárias para aquecer o seu coração e dizer: Brasil, Brasil, tu és uma nação missionária que tocará todos os povos, tribos, línguas e nações. Que Deus mantenha essa chama acesa no seu coração, no nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.